Eu gostaria que vocês abrissem no livro em João, capítulo de número 2. João, capítulo de número 2. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não por emoção, mas por revelação, eu estou sentindo Deus muito presente nesse lugar. João capítulo 2. Todos acharam? E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e também foi convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. E em cada uma delas, ou melhor, em cada uma cabia 2 ou 3 almudes, em algumas tradições, métredas. Disse-lhe Jesus: enchei-a de águas essas talhas. E encheram-nas até cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Ao meditarmos sobre essa palavra, nós vamos fazer um retrocesso para que possam dar uma introdução a essa palavra. Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele veio à terra em cumprimento a uma promessa. Antes desse episódio, Jesus nasce de maneira milagrosa em Maria, e nascendo milagrosamente em Maria, aos 12 anos, ele é pego no templo lendo Isaías, que era um livro referente a ele. E aí Jesus, a Bíblia não relata durante 18 anos falar de Jesus, mas no capítulo anterior a esse, a Bíblia diz que Jesus foi ter com João. João também fruto de um milagre, porque a sua mãe Isabel era estéril. E no mesmo momento em que Maria recebeu a promessa de que viria o Salvador, que a promessa começada em Gênesis se cumpriria ali, Deus também lembra de Isabel, e prepara Isabel aquele que seria o precursor, aquele que anunciaria a vinda de Jesus. Eu quero que você fique bem ligado. Então, no mesmo momento, Deus cumpre a promessa de Jesus, e Deus cumpre a promessa feita a Isabel. E aí João no capítulo 1, ele começa a batizar, cresce, começa a batizar as pessoas, mas ele, cumprindo a função da qual ele foi chamado, ele chega e diz assim: olha, eu vos batizo com água, mas virá um após mim, que não vos batizará com água, mas ele vos batizará com fogo. E desse eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Louvado seja Deus. Fazendo analogia, quando Moisés teve encontro com Deus, ele entrou de sandália, e o Senhor falou assim: tirai a sandália, porque o lugar que você pisa é 3.000 anos depois, João fala assim: eu não sou digno de tirar as suas
porque ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí Jesus se apresenta, é batizado. Até então, a Bíblia diz que ele crescia, ainda quando criança, em graça e conhecimento. Ele ia aos poucos manifestando a obra de Deus na vida dele, sim ou não? Assim também aconteceu conosco. Nem o chamado começa de uma hora para outra. Nada surge de maneira repentina. Todo propósito, ele obrigatoriamente passa por um processo. Todo tipo de ação de Deus vai ter uma preparação. Diga para o seu irmão assim: todo processo de Deus. Para ensaio foi, diga assim: todo propósito de Deus é antecedido por um preparo, por um processo. Então Jesus foi sendo preparado também. Por quê? Porque Jesus aqui, ele era homem. E todo homem precisa ser preparado. Até esse momento, até essa hora, Jesus não havia feito qualquer que fosse de milagre. Embora em algumas religiões falam que Jesus, uma vez um rapaz trombou no ombro dele quando ele tinha 8 anos de idade, e ele ficou com raiva do rapaz, e ele amaldiçoou o rapaz que é o morto. Teve outra cena que Jesus vindo da escola, disseram, né? Vindo da escola, viu um passarinho morto, tocou com o dedo nesse passarinho, esse passarinho saiu voando. Mas a Bíblia diz que até aquele momento, Jesus não havia realizado. Mas ele já não estava aqui? Sim, mas ele não havia realizado? Porque Deus respeita o tempo da preparação. Não basta nós termos uma promessa. Quando Deus promete algo para você, a primeira coisa que Deus vai fazer não é realizar a promessa. A primeira coisa que Ele vai fazer, quando Ele promete algo para você, Ele vai preparar você para a promessa. Porque quando Ele te prometeu, a promessa já está pronta. Ele não prepara a promessa para você, Ele prepara você para receber a promessa. A coisa é assim. Não é daqui para lá, mas é de lá para cá. Por isso que Jesus, quando estava sendo preparado aqui, a promessa dele já tinha sido dito no Éden. Quando Deus virou para a serpente e falou assim: a sua semente feriu o calcanhar da semente da mulher, mas a semente dela vai ferir a sua cabeça. Lá foi dita a promessa. Em Jesus estava cumprindo-se a promessa. Quando nós temos uma promessa de Deus, nunca pense que ela vai se realizar em poucos dias, porque primeiro Deus vai preparar você. E aí Jesus chega em Caná. E olha o mistério, Paulo. Caná. Diga para o seu irmão assim: Jesus. Para ensaio foi bom, diga assim: Jesus. Até para você acordar: Jesus. Até Caná não tinha feito nada. Amém? Nada. Aí ele chega em Caná. Em Caná da Galileia. 6 quilômetros de Cafarnaum, 12 quilômetros de Nazaré. Ficava Caná. Uma cidade minúscula e brejeira. 70% dela brejo. Ou seja, embora ela fosse considerada cidade, quem olhava falava assim: é um vilarejo, é um grupo de gente reunida. Por quê? Porque Caná era insignificante. Só que ela tinha uma coisa muito importante nela. Sabe o que é? A palavra Caná vem do hebraico Kená, que significa junca. Ou seja, que significa cana.
E naquela época, para que se fosse feito os papiros, precisava-se justamente desse material para fazer papiro. E os escribas, para escrever a Bíblia, eles recorriam a Caná. Eles pegavam o material de Caná para poder fazer os papéis para escrever. E assim, com o produto que tinha em Caná, eles conseguiam escrever as escrituras. O que nós podemos tirar disso? Caná, quem olhava, não via nada que interessasse Caná. Caná, ninguém queria morar lá, porque Caná não se via para nada, a não ser para nascer cana, porque era brejeira. Só que veja bem, com essa cana, que parecia não ter importância nenhuma, era que os escribas no templo da cidade conseguiam escrever a escritura. Sem ela, aquelas histórias não seriam escritas. O que Deus entregou para você é para você escrever uma história. A gente pode não ter aquela importância para muitas pessoas, ou até as pessoas não conseguirem ver quem somos ou o que guardamos. Mas assim como foi em Caná, que era o material usado para escrever história, o Senhor nos chamou para escrever uma história. O Senhor nos chamou para que nós façamos com que as outras pessoas possam construir uma história. A Isaías fala assim, olhando para ele não víamos nada que interessasse a ele. Nada. Que eu olhava para Caná, não via nada em Caná que interessasse. Era um lugar ermo no meio de uma estrada. Mas eles produziam o que as grandes cidades precisavam receber. A Bíblia diz que olhando para ele não havia nada que o desejasse. Mas contudo, ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Nas suas pisaduras, nós fomos sarados. Jesus estava ali, escrevendo uma história. Da mesma maneira que o Senhor nos chamou, Paulo, para escrever uma história. Ah, mas nunca ninguém deu atenção. Você carrega algo que o Senhor vai usar para escrever uma história. Foi através do produto de Caná que o Evangelho conseguia se expandir. É com o que Deus entregou para você que Deus vai fazer o Evangelho se expandir através de você. Estão conseguindo entender? Nessa hora nós colocamos como Caná. Às vezes, Paulo, olhando para nós e nós não vemos nada. Capacidade alguma. A gente até briga, oxa, se fosse crente vai dar trabalho. Porque você não consegue ver com o que o olho de Deus vê. Eu sempre falo que o diabo, quando olha para você, ele só consegue ver uma coisa em você. O homem e a mulher colocou todas as condições para que alguém fosse feliz ali. Sim ou não? Vinho simbolizava alegria. Vinho simbolizava satisfação, felicidade. A festa ficava agitada, ficava alegre, se ela tivesse vinho para todo mundo beber. Os irmãos estão me entendendo? E assim era o começo. Adão e Eva estavam no planeta e estava muito feliz. Todo final de tarde, o Senhor visitava Adão, explicava para ele, dava cada vez mais autoridade, e a felicidade estava ali. Tudo começou a ir ruim. Quando, pelo pecado de Adão e Eva, a alegria se ausentou do paraíso. E aquele pecado que causou aquela ausência, do mesma maneira que era vexaminoso no casamento hebreu, acompanhou gerações e gerações, e a Bíblia diz que por causa de Adão, toda a terra ficou maldita. Diga para o seu irmão assim, a alegria
da terra acabou. Aquilo era o fim. Não havia mais motivos para se alegrar. A Bíblia diz que o pecado, ele tirou o homem da glória de Deus. O pecado condenou o homem à morte. Então o pecado tirou a alegria que havia sobre a terra com o pecado. O homem agora já não era mais semelhante a Deus. O homem não era mais cooperador de Deus. O homem agora estava destituído da glória. E aí Jesus chega séculos depois, pega uma taça de vinho, e ele fala assim: aquela alegria perdida lá no começo, ela vai ser restituída. Como? Através do vinho. Diga para o seu irmão assim: foi no sangue de Jesus. Para ensaio foi bom, diga assim: foi no sangue de Jesus que Deus restituiu a nossa alegria. Louvado seja Deus. E Maria chega para Jesus e fala assim: olha, o vinho acabou. O vinho terminou. Aí ele fala uma frase que muitas pessoas não entendem aqui, porque parece que ele está sendo ignorante com a mãe dele. Mas no hebraico é Mahaliatenu, que ele falou. Ele não falou assim: mulher, o que tenho eu contigo. Ele falou assim: Mahaliatenu. Ele fala assim: o que tenho entre eu e você. O que há entre nós dois? Ou seja, para Maria ter vindo falar que acabou o vinho é porque ela era amiga dos donos do casamento. E ela traz para Jesus a necessidade. Ele fala assim: mas o que tenho eu com a organização da festa? Quem organizou a festa, que não organizou ela? Direito. Por isso o vinho acabou. E outra coisa, usar o termo mulher naquela época hebraica significava um elogio. Era como substituir o nome senhora. Então aqui, se fosse nos nossos dias, ele fala assim: senhora, o que tenho eu com isso? Mãe, o que tenho eu com isso? A Bíblia diz que era o homem que havia pecado. O homem fez cessar o vinho. Deus deu todas as condições para que o homem vivesse feliz. O homem escolheu. E quando Jesus fala para ela assim: o que tenho eu com o problema do vinho? Não fui eu que fiz o vinho acabar. Quem fez o vinho acabar foi nós. Sim ou não? Quem fez o vinho acabar foi nós. Quem fez o vinho acabar aqui foi quem não calculou direito o percurso do vinho. Quem não controlou o vinho, sim ou não? Mas a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele resolveu devolver o vinho. Diga para o seu irmão assim: Ele devolveu o vinho. Pensar foi bom, diga assim: Ele devolveu o vinho, porque Ele nos amou. Ele nos devolveu a alegria da salvação, porque Ele nos amou. E eu acho que um ponto nessa história que me faz refletir muito é porque, embora Jesus tenha falado isso para ela, no versículo seguinte ela chega para os serviçais, para os serventes, e fala assim: fazei tudo o quanto Ele vos... O que Jesus tinha falado para dar essa garantia? O que ela tinha falado para Jesus para convencê-lo para que ele fizesse? A Bíblia não nos diz, mas a Bíblia garante que ela falou assim: fazei tudo quanto Ele vos disser. O segredo, Paulo, para nós conseguirmos vitória, é fazer tudo o que Ele nos disser. O segredo para você tornar a ter o vinho novamente na tua vida é você fazer tudo o quanto Ele vos disser. Jonas não queria ir para Nínive. Não queria. Moisés não queria ir para o Egito. Sim ou não?
Abraão, embora tenha obedecido, ele não queria levar Isaque para o monte para sacrificar. Nem sempre a nossa vontade vai ser a vontade de Deus. Tem horas que justamente o que Deus falar vai ser o oposto daquilo que nós queremos. Jesus falou para ela assim: que tenho eu, mahal, tu etenu. O que tenho eu nesse negócio não é ainda chegada a minha hora. Embora eu não tenha acabado com o vinho, ainda não chegou a hora de eu devolver a alegria. Os irmãos estão me entendendo? E aí ela chega ao seguinte, ela fala assim: para que o milagre não aconteça, tem que ser feito tudo quanto ele vos mandar fazer. Tem pessoas que têm ministérios travados, tem pessoas que têm bênçãos que ainda não aconteceram, tem pessoas que não chegaram ainda a lugar nenhum, e sentem que estão rodando em peão, e o diabo está adorando isso, Satã está adorando isso, porque quando você não obedece a Deus, você obedece a ele, a Satã, porque a Satã é desobediente. Quando você não obedece, você é um desobediente. A Bíblia diz assim, ó: ou amarás a um e desprezarás ao outro, ou amarás o outro e desprezará um. Quando Jonas não queria ir para Nínive, e a ordem era: vá para Nínive. Jonas podia até ter motivos plausíveis para não querer ir para Nínive, mas a ordem de Deus era: vá para Nínive. Sim ou não? Jesus não perguntou para Jonas se ele queria ir para Nínive. Deus não colocou um checklist para saber se ele deveria ir para Nínive ou não. Deus visita Jonas e fala assim: vá para Nínive. Deus visita Moisés no deserto com 40 ovelhas e fala para ele assim: eu tenho escutado o clamor do meu povo e eu resolvi mandar você. Você vai lá libertar o meu povo, porque você tem papel, você tem cana para escrever uma história. Deus nos chama para escrever uma história. Fazei tudo quanto Ele vos mandar fazer. Esse é o segredo. A continuação dessa história só aconteceu, só virou um marco na história daquele casal. A vergonha só foi tirada da vida daquele casal. A vergonha dos outros saberem que tinha acabado o vinho, Paulo, sabe por quê? Porque os serventes obedeceram ao que Deus falou. Se os serventes não tivessem atendido, não tivessem ouvido a voz e ter feito, aquele casamento tinha entrado para a história, não da Bíblia, mas a história dos hebreus, como um casamento onde o vinho acabou, um casamento onde a alegria se findou. Mas ele disse para os serventes: fazei tudo quanto eles vos mandar fazer. Eu conversava inclusive com o Paulo de tarde, e eu falava que a Bíblia, o reino de Deus, é formado por servos. Aqui nós falamos sobre serventes. É como se Deus estivesse falando para nós aqui, ó: você quer que a alegria nunca te falte? Você quer que todos os eventos teus sejam considerados por milagres? Você quer que onde você esteja, a glória de Deus esteja com você? Você quer viver uma vida com um propósito tão maravilhoso que o nome seu ficará marcado na história? Deus escreverá uma história através de você. De que maneira?
fazendo tudo quanto ele vos mandar fazer. E a Bíblia diz que, na continuação, Maria fala com Jesus, ela volta, fala com os serventes, e Jesus olha para o lado, e quando ele olha para o lado, ele vê 6 talhas, 6 jarros de pedra. E a Bíblia ainda coloca uma observação, Charles. Aqueles jarros de pedra serviam para a purificação. Para que você entenda o que significou aquelas 6 talhas de pedra, existiam 3 componentes que eram usados nos cultos, nos templos, na adoração a Deus. O primeiro era o barro. O barro, ele, na tradição judaica, ele era usado uma única vez e depois ele era obrigatoriamente desprezado. Porque no pensamento hebreu, a argila, o barro, se contaminava com o evento. Então ele não podia ser usado mais. É aquele camarada que Deus usa uma vez, de maneira aleatória, só que Deus não consegue usar mais. Quantas mulas vocês viram na Bíblia serem usadas por Deus? Quantas? Uma única mula. É o barro. É aquela pessoa que, às vezes sem nem perceber, faz algo da parte de Deus e só fica naquilo. O segundo era metal e madeira. No pensamento judaico, metal e madeira eram materiais que podiam ser reaproveitados para o culto. Porém, não muitas vezes. E mesmo assim, era um uso que ficava suspeito. É tipo aquela pessoa que você fala assim, canta muito bem, a igreja recebe bem, mas tem alguma coisa que está esquisita ali. Prega muito bem, arrebata o povo, mas alguma coisa não está muito bem. É aquele ministério que você sempre desconfia que alguma coisa não está legal ali. Hoje nós comentávamos sobre um ministério que parecia muita coisa, né? Mas no meio do caminho a coisa não era tão bem como se pensava assim. Para você ver como é que a tradição judaica vai lendo a história. E o último, pedra. Porque para o judeu, pedra era incontaminável. Ou seja, não podia-se nunca tirar a pureza de uma pedra. Reportando para a época de Jesus. Jesus falou assim, eu sou a pedra que os edificadores sonharam em ter. Eu sou a pedra da esquina, a pedra principal de uma construção. Em mim serão erguidas todas as coisas. Ele era a pedra. E a Bíblia falou assim, ele em tudo foi tentado, porém não pecou. Sabe por quê? Porque ele era pedra, e pedra não pode se contaminar. Por isso que Jesus, mesmo em meio a tudo que ele estava ao redor, ele se manteve puro. Porque na tradição judaica, pedra não tem como se contaminar. Por isso, Jesus usou tantas vezes o exemplo da pedra, porque ele se manteve puro, mesmo durante o sacrifício. Porque a Bíblia diz que da sua boca não se escutou nada, como o cordeiro mudo foi levado aos seus tosqueadores. E ele não abriu a sua boca, não reclamou de nada
não voltou atrás, não se arrependeu, não irou-se ao ponto de pecar. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ele olhou para o lado e ele viu 6 jarros de pedra. 6. 6, na gemântria hebraica, significa homem. Então ele olhou para o lado e ele viu 6 talhas de pedra, ele viu 6 homens. 6, o número do homem. Analogicamente, eu falei para vocês que quantos discípulos ele estava lá? No casamento? Eles estavam com? Não. Obrigado por estarem prestando atenção. Eu falei que naquele momento do casamento ele estava com 6 homens, 6 discípulos. E ele olha e vê 6 talhas. 6 homens, 6 talhas. Coincidência? Ele olhou para o lado e ele viu 6 homens. 6 homens que naquele momento ainda não, mas seriam usados para purificar outros homens. O Senhor olha para nós hoje, Paulo, hoje, como vasos de pedra, e no coração dele está à disposição de nos usar para trazer, sabe o quê? A purificação para outros homens. Por isso que ele tem mantido a nós, assim como aquelas talhas, perto dele. Elas até aquele momento tinham sido usadas? Não. Tinham um propósito? Sim. Só não estavam ainda dentro do processo, mas já estavam dentro do propósito. Jesus não era à toa que ele estava do lado dessas, porque ele sabia que ia chegar o momento em que ele usaria essas talhas para banir daquele casamento a tristeza, daquele casamento as limitações. Isso é muito profundo. Ele iria tirar de uma vez por todas. Amém ou não amém? E aí a Bíblia fala assim que ele, olhando para as talas, para os jarros, ele vira para os serventes e fala assim: enchei essas talhas. Enchei-as. E aí algumas traduções falam almude, outras falam métridas, mas o importante é que cada métrida era o equivalente a 39 litros. Para que você possa entender, eram quantas talhas? 6. Só que nelas, quando ele mandou encher até a boca, Adriano, ficaram 700 litros. 700 litros. Ou seja, 100 litros a mais do que a contagem delas, sim ou não? 6 talhas, 700 litros. 7, número de Deus. Aí Paulo falou assim: por um homem, 6, veio o pecado, mas por outro homem, mais um, 7, veio a salvação. Ele manda encher aqueles homens, ele manda encher aquelas talhas com 700 litros. O 7º elemento estava lá, aquele que ia purificar. E aí, quando ele manda encher a água, ele ordena que as águas virem vinho? Ordena? Não. Ele chega para os serviçais e fala assim: pegai agora essas águas e leve até o maître. Ou seja, o homem responsável pela festa, e apresente para ele o que eu mandei você fazer. E aí diz a Bíblia que o servente pegou a água, não pegou as jarras, pegou a água,
e levou até a presença do maître, do responsável pela festa. Só que, o que ele tinha mandado colocar no jarro? E o que o servente levou? O que o maître falou quando provou? Mas era água. Como é que virou vinho? Jesus não ordenou que virasse vinho. Ele só ordenou, pegue daqui e leve lá. Pegue daqui e leve lá. Então, qual foi a hora que a água virou vinho? Na mão do servente. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos e eles se curarão. Em meu nome, se beber a coisa mortífera, não vos fará dano algum. Algum. Era água. Mas na hora que ele deu ordem, leve lá, no meio do caminho, o milagre aconteceu na mão do servente. Era água. Mas na ordem virou vinho. Na multiplicação dos pães. Na multiplicação dos pães. Na multiplicação dos pães. Já não eram mais 6 discípulos, presta atenção aqui. Não eram mais 6 discípulos. Na multiplicação dos pães, agora eram 12 discípulos. 12, sim ou não? Em Caná eram 6. Na multiplicação dos pães, 12. A Bíblia diz que no período que eles estavam lá, já tinha se avançado as horas, não se tinha mais possibilidade de comprar nada para o povo. Aí os discípulos chegam para Jesus e falam assim: dispensa o povo para que eles se virem para conseguir comida. Dispensa eles. Dispensa, manda embora. É mais ou menos como se o mundo falasse assim. É mais ou menos como aquele homem da cruz fala assim: se tu és Deus, salva-te a ti e a nós. Se não, deixa que nós morremos aqui. Sim ou não? Aí Jesus, a Bíblia fala que Jesus se encheu de íntima compaixão por aquele povo. E ele vira para os apóstolos e fala a mesma coisa que ele falou em Caná. Ele falou assim: pega daqui e leva para lá. E resolve o problema. Jesus chega para os discípulos e fala assim: dai-lhes voz de comer. Diga para o seu irmão assim: o Senhor tem sobre nossa vida um chamado. Não adianta fugir. Não adianta fugir. Não adianta tentar achar um meio, um mecanismo que possa ser diferente. E aí, ele pega os discípulos e traz: só temos isso aqui, que era um total o quê? De 5 pães e 2, 5 mais 2, 7. Assim como foi em Caná, onde eram 6 talhos, porém eram 700 litros. O número 7, na multiplicação dos pães, acontece a mesma coisa. Chega até Jesus, 5 pães e 2 peixes. De novo o número 7 estava ali. O 7º estava ali. Toda vez que Jesus estiver entrando na sua história, o Senhor vai mudar o final dela. Toda vez que você deixar, aleluia, que o Senhor entre na sua história, o final não será o mesmo. Se não fosse o 7º ali, aquelas pessoas iam voltar com fome, Paulo.
Mas quando Jesus está, o final não será mais o mesmo. Aí ele pega o pão, dá graça pelo pão. Por que a graça pelo pão? Porque em João 7, ele nos, a partir do versículo 50, ele fala assim: lembra daquele pão que caía no deserto? Lembra o manru? Porque a palavra maná não existe. Maná foi aportuguesado. A palavra certa para maná, que não é uma palavra, se chama manru, em hebraico. Que quer dizer, quem é ele? Quem é esse? Quem é esse? Por quê? Porque quando o judeu saía da sua tenda, ele olhava aquele pão caindo e ele falava assim: o que é isso? Nunca vimos pão cair. Nunca vai se ver um mistinho gostoso do Adriano caindo do céu. Ou ele vai fazer um mistinho ou não vai ter mistinho nenhum. Eu creio, Pai, eis-me aqui. Tenta imaginar eu saindo da igreja aqui, um monte de mistinho dele caindo. É bênção pura. Fala a verdade. Ou eu chegar na rua e encontrar um carro formado na lasanha do Adriano. Sim ou não? Então a gente nunca vai ver isso acontecer. Mas só que o hebreu naquele dia, ele sai da tenda e ele olha e vê aquele pão caindo, ele fala assim: Manru, que é isso? Quem é ele? E aí nós lembramos de uma tempestade num barco, onde 12 homens achavam que iam cair. E aí Jesus levanta, repreende o vento, acalma o mar, e os discípulos olham para ele e falam assim: Manru, quem é esse? A mesma frase falada no deserto. E aí Jesus fala assim: sabe por que você pergunta? Porque assim como eu fui no seu passado, eu serei também no seu futuro. Da mesma maneira que você não conseguiu entender como é que eu operei no passado, eu continuarei operando no futuro da mesma maneira. E você achará impressionante. E aí ele fala assim: eu era aquele pão. Eu era aquele pão. Ele fala para os discípulos: eu alimentei os teus pais no deserto. Eu mantive eles vivos. Sabe para quê? Porque se eu não tivesse mantido eles vivos, você não estaria hoje aqui. Então, para que você estivesse hoje aqui, eu mantive o seu passado. Eu guardei você quando você ainda não existia. Louvado seja Deus. Ele pega o pão, ele parte o pão, ele dá graças, reparte o pão e dá na mão dos 12. Sim ou não? E qual é a ordem que ele dá para os 12? Vai lá e distribua. Dê os peixes, vai lá e distribui. Lembre-se de Maria: faça tudo quanto ele vos mandar. Segredo para você viver uma vida de milagres é você fazer tudo quanto ele. Não adianta vida de oração associada com uma vida de desobediência. Não adianta uma vida de oração associada a uma vida de desobediência. Uma vida na igreja, mas na desobediência, não vai adiantar de nada. Senhor, então não me fiz isso, isso, aquilo, então você fez. Só que você fez o que eu não te mandei fazer. Mas era bom, mas não era para você fazer. Mas não repercutiu, mas não era o que eu te mandei fazer. Não era o lugar que eu queria que você tivesse. Não era o caminho que eu mandei você seguir. Seja o que for, Paulo, para a gente fazer, tudo tem que ser na direção dele, na orientação dele, na obediência a ele. E aí ele chega, entrega na mão dos discípulos e manda eles fazerem. Presta atenção, os discípulos sabiam que aquele pedacinho de pão na mão
ia conseguir alimentar 25 mil pessoas? Então por que eles saíram? Então por que eles foram? Se eu pegar um pedaço de pão, eu não consigo alimentar vocês, sim ou não? Sim. Eu não consigo. Consigo? Não. Uma garrafa de leite de coco não dá para esse povo. 3 quilos de frango não deu. Quase. Estou brincando. Imagina um pedacinho de pão. Nunca um pedaço de pão vai alimentar ninguém. Se quem te deu esse pão não for Jesus. Porque se Jesus der esse pão, vai alimentar muito mais gente do que você imagina. E ele pega, entrega e manda distribuir. Eles saem dali e começa. Um pedaço para um pedaço para outro, e um pedaço para outro, e daqui a pouco começa a alimentar, e vai dando, e o pão não acaba, e vai dando, e aí eu lhe pergunto, aonde foi que o pão multiplicou? Aonde? Qual foi o local que o pão multiplicou? Foi na mão dos discípulos, sem eles perceberem. Quando eles deram por eles, Paulo, eles viram todo mundo fartos, sim ou não? E o pão acabou? Não. Todo mundo não aguentava mais comer. E ainda sobrou 12 cestos totalmente cheios. Quantos discípulos eram? Quantos discípulos eram? Sobrou quantos cestos? Deus faz tudo sobre medida. Não vai ser menos do que você precisa e nem mais. Vai ser na medida certa. E não vai te faltar nada. Nada. Quem vive na obediência, nunca falta nada. Tudo quanto precisar ser feito, Ele fará. Através de quem? Fazei tudo quanto Ele vos disser. Sim ou não? Sim. Para concluir, juro que é para concluir. Juro. Embora a vontade não está de parar, mas juro. Mas chegou a hora de eu parar. E aí ele manda levar. E a passagem termina de uma maneira maravilhosa. O casamento faltou vinho no começo? Não, não é? Faltou no meio? Não. A Bíblia diz que estava já terminando e começou a faltar vinho. Sim ou não? Começou a faltar alegria. Você tem uma caminhada com Deus de muitos anos. No começo da caminhada, o vinho era? Sim ou não? Era ótimo. Sim ou não? O vinho era maravilhoso. Quanto mais você tomava daquele vinho, mais você ficava com vontade de tomar. Cada vez que você tomava o vinho, a alegria vinha de uma maneira. Mas no meio do caminho, sem que ninguém percebesse, sem até a gente mesmo perceber, o vinho começou a acabar. E a gente não percebeu quando o vinho estava acabando. Porque a gente não percebeu que o fundo da talha estava chegando. E aí quando a gente se apercebe, olha assim e fala assim, meu Deus, o vinho acabou. Eu oro, não sinto mais a presença de Deus. Eu vou para a igreja como eu poderia ir para um cinema. Eu leio a Bíblia como se eu lisse um livro de ficção científica. Eu estou trabalhando na igreja como se eu fosse um funcionário e não um servo. E a gente não percebe isso, Paulo. A gente não percebe. E aí, de uma coisa que era, vira mecânico, vira porque eu estou acostumado, porque eu já estou fazendo isso há tanto tempo. Quantos não servem a Deus, Vanessa? Porque não querem ir para o inferno? Vinho não tem mais.
mas tem medo da vergonha. Imagina, você, pastor de tanto tempo, e acabar no inferno. Isso é uma vergonha. E a gente começa a servir a Deus com o vinho acabando, mas vivendo a Deus com medo da vergonha. Vergonha. Com medo de cair em contradição de tudo aquilo que você falou lá no começo. Quando o vinho ainda te trazia. Nossa, eu estou sentindo muita presença de Deus aqui. Eu estou sentindo muita presença de Deus aqui. É como se Deus estivesse falando uma palavra profética aqui. Ainda quando o vinho te alegrava. Ainda quando o vinho fazia você orar como ninguém. A fazer a obra de Deus como jamais aconteceu na tua família. Uma pessoa igual a você. Mas daqui a pouco o vinho acaba. E aí Deus chega num culto como esse, numa palavra como essa, e fala assim, calma, que eu ainda estou no nosso casamento. Eu ainda permaneço no mesmo lugar que você. Eu ainda estou no mesmo metro quadrado que você. E se eu tiver vinho, não acaba. Se eu tiver pão, não acaba. Peixe não acaba. Porque eu estou. E se preciso for, eu vou transformar o irreal no real. Mas o vinho não vai. Vira para o seu irmão e fala assim: o teu vinho. Vira para o teu irmão, para ensaiar foi bom. Diga assim: o teu vinho não vai acabar. O maître, responsável pelo casamento, responsável pela festa de casamento, ele olha e fala assim: pera aí, é comum, é natural, é de se esperar que o melhor vinho seja servido no começo, porque aí você fica inusitado, alegrado, fica feliz, e no final você nem está mais aí, com nada. Para você qualquer vinho é um foguinho. Aleluia. O vinho inicial fazia estremecer, incendiava. Mas no final, qualquer vinho te faz feliz. Qualquer louvor faz você chorar. Qualquer palavra te dá um foguinho. Porque o vinho é do final. Só que o Senhor e o maître, ele olha e fala assim: mas aqui foi feito de maneira diferente, porque o melhor vinho foi guardado para o final. O melhor vinho foi guardado para o final. Simeão, Léo, sacerdote do templo, servia a Deus muitos anos, e ele cria na promessa que viria o Cordeiro, e ele fez uma oração, ele falou assim: Senhor, não deixa que eu morra, sem que antes eu veja a tua salvação. Ele orou assim no templo, e a Bíblia diz que ele estava avançado de idade, e aí José e Maria leva Jesus para ele apresentar no templo. Quando ele pega Jesus nos braços, ele se emociona. E ele fala assim: Deus, despede o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Prometo que eu vou terminar agora. Embora o Espírito Santo não está querendo me deixar terminar. É bastante, né? Estava um vício já. É porque eu estou sentindo muita bênção de Deus. Deus não vai deixar terminar os seus dias antes de você provar do vinho novo, do vinho
transformado por causa de você. Aquele vinho, aquela água só foi transformada em vinho porque havia uma necessidade naquele lugar, sim ou não? Deus não vai permitir que você termine os dias, termine a festa sem provar do vinho. E fazendo uma outra analogia, esse é o fim. A Bíblia diz que o ouvido não ouviu e nem os olhos viram o que Deus tem preparado para nós. Se o vinho foi bom durante a festa, você imagina no final dela. Você imagina no final dela. Apocalipse 13, verso 4 fala assim: porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais tristeza, está falando ali. Porque agora só haverá alegria. Agora só haverá vinho. Vamos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Se eu não parar agora, a força não para mais. Então, que você possa entender que Jesus, Ele vai agir conforme a medida com que você se encontra. Ele não colocou 12 talhas porque só tinha 6. Mas Ele colocou 12 cestos porque havia 12 homens. Deus vai trabalhar dentro da tua medida. Deus não vai te colocar mais nem menos. Ele vai te colocar no propósito, Taila. É no propósito. Não vai exigir mais de você nem menos. Ele vai exigir você, Thaisa, da maneira que Deus te moldou para ser. Ah, mas um dia eu me tornarei maior? Sim. Mas quando for maior, Bi, também a exigência será, a graça será maior. O milagre será proporcional ao que os outros milagres fizeram na sua vida. Está me entendendo? Os mesmos 6 que participaram daquele milagre do jarro de pedra, estavam também nos 12 cestos. Deu para entender? Eles estavam lá e estavam aqui. Você esteve lá no seu passado e Deus operou grande maravilha. Você estará presente quando Deus operar ainda mais maravilhas. Porque a palavra nunca é lançada, Léo, e ela volta vazia. Mas diz a palavra que antes ela vai, Paulo, e cumpre, da qual ela foi mandada. É como uma flecha que você não tem como trazer ela. Ela vai caminhando até ela encontrar o... Quantos podem glorificar Deus por isso? Deus hoje nos fala essa profecia. O vinho não vai faltar. O milagre vai ser realizado através da sua vida e não é na vida de ninguém. Deus hoje chama você. Hoje Ele fala, pega e vai. Toma e distribui. A ordem do milagre, a ordem do ministério, a ordem do chamado já está contigo. Só que Ele faz um único alerta. Disse ela aos serventes. Quantos serventes tem aqui? Só eu? Só eu sou servente? Quantos serventes tem aqui? Então vamos mudar. O Senhor diz aos serventes: fazei tudo quanto eu vos mandar fazer. Porque nesse final, obedecendo, tem vinho novo. Obedecendo, tem milagre através da sua vida. Amém? Foi um pouquinho extenso, mas foi o que Deus mandou falar. Dá vontade de falar mais, mas está bom demais para a glória do Senhor. Amém ou não? Louvado seja o Senhor Jesus. Bendito seja Deus, que ainda nos chama, que nem eu falei, é filha, né? Filha fala isso. Filha? Filha, eu escuto o Senhor, pai, só falou ela.
Só falou ela porque ela é filha, tô brincando. Mas ela, nem o Adriano falou, nem o Charles, nem o Adriano falaram assim, não, eu também estudaria o sonho a noite toda. Eles não falaram, só a filha falou. Eu tô aqui mesmo fazer o quê, né? Isso porque eu chamo ele de filho. Isso, dona Vanessa, que eu chamo ele de filho. Eu beijo o teto da cabeça dele. Ele não falou assim, eu te escuto a noite toda. Hã? Agora. Hã? Fazer o quê, né? Então fecha a porta. Tô brincando. Louvado seja Deus. Louvado seja. Uma vez, Paulo, Deus falou comigo assim, eu estava na coração, Deus falou assim, Deus estava manifestando a glória, Vanessa, aí Deus falou comigo assim, manda fechar a porta da igreja. Quando fechou, todos que estavam ali foram batizados com o Espírito Santo. Alguém quer fechar aquela porta? Não, tô brincando. Amém. Vamos agradecer a Deus, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui, vocês enchem o nosso coração de alegria. Gente, ninguém percebeu, mas pela primeira vez... Glória! Alguém quer a vigília? Não. Alguém vai querer a vigília, gente? Ele vai buscar mentira. Eu vejo a tua mão. Vocês não perceberam, gente? Hoje foi a primeira vez que eu sentei no púlpito com o Paulo. Bateram o palmo errado, porque eu falei errado. É a primeira vez que sentei no púlpito com o pastor Paulo Belém. Graças a Deus, eu nunca olhei para o Paulo e deixei de ver o pastor na vida dele. Estou mentindo, Vanessa? Desde o começo eu olhei para ele e falei assim, vejo que falar que nem ele, vejo que és um pastor. Vejo que és profeta, então vejo que és um pastor. Louvado seja Deus. Vamos agradecer a Deus pelo culto. E vocês concordam que a Bíblia fala assim, dá honra a quem tem? Para ensaio foi bom, vamos lá. Dá honra a quem tem? E nessa noite Deus está honrando a quem? Glória a Deus. Bom, gente, vamos agradecer a Deus. Amém? Feche os teus olhos aí, Pai. Que o Senhor faça cumprir no nosso coração a palavra que veio das tuas mãos para nós, através da vida do teu filho, Pai. Não só ele como servo, mas nós somos teus servos. E que nós possamos entender, Pai, essa noite e guardar nas tábuas do nosso coração, Senhor. Nós não podemos nos encontrar desanimados ao longo do caminho. Não podemos deixar, como a tua palavra diz, que nós temos que ser como a criança, que a todo tempo permanece, Senhor, de todos os dias da sua vida da mesma forma. É interessante, Senhor, como as crianças às vezes brincam e brigam entre elas, mas a facilidade de, há 2 minutos para frente, permanecer da mesma forma que estavam. Essa simplicidade, Pai, é assim que o Senhor quer nos encontrar, e é assim que o Senhor quer nos levar. O Senhor precisa nos encontrar dessa forma, coração limpo como o da criança, coração simples como o da criança, Pai, nos leva ao nosso primeiro amor. Esse vinho, Senhor, do primeiro amor, a alegria da Tua presença, nos leva lá atrás de volta, Senhor, enxergar, Senhor, através dos olhos que o Senhor pode nos dar, através dos olhos da fé. Abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, que nós possamos enxergar aquele, Senhor, aquele altar que porventura esteja quebrado, aonde o nosso vinho começou a baixar, a acabar, chegar ali no fundo das talhas, Senhor. Senhor amado, vai enchendo novamente, Senhor, em nome de Jesus, assim como naquele trajeto, não permita, Senhor, que quando aquele moço foi levando, Senhor, e quando o maître toma lá, ele diz, é vinho.
Senhor amado, não permita em nome de Jesus. Sabemos que os dias não são fáceis e sabemos também, não porque esperamos a desgraça, mas porque nós temos a plena certeza de que o Senhor virá, não tardará, mas virá, e cremos, Pai, que o Senhor está às portas. Nós acreditamos, Pai, que o Senhor tem preparado uma morada e o Senhor, nós encontraremos com o Senhor. O Senhor nos levará, Senhor, para aquela morada que o Senhor tem preparado, dia após dia, das nossas vidas. O Senhor cumprirá a tua promessa. Amado Deus, que o Senhor, através dessa palavra, e faça com que ela cresça, Senhor, dentro de nós, e que o Senhor encontre nessa noite uma terra boa em cada um de nós, Pai. Uma terra fértil, uma terra que vá dar frutos, Pai. Que não encontre em nós um coração disperso, Senhor, ou um coração endurecido, mas um coração igual ao teu, como nós cantamos tantas vezes na nossa história como cristão, ao longo desses anos, Pai. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Eu tenho a plena certeza, Jesus, que o Senhor, assim como nos ensinou, passou por tantos momentos de luta sobre essa terra, mas o teu vinho permaneceu, porque o Senhor levou a promessa até o fim. Foi à cruz, se entregou calado e mudo, por amor de nós. As tuas talhas, Senhor, permaneceram cheias, porque se não fosse assim, o Senhor não teria, Senhor amado, vencido através da tua morte, da tua vida e ressurreição. A morte, o inimigo, o inferno, as chaves que foram tomadas, para que nós tivéssemos, Senhor, a plena certeza de que em breve nós viveremos contigo para toda a eternidade, e não haverá mais choro e nem lágrimas. Te agradecemos essa noite, Pai, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador das nossas vidas, permaneçam hoje no fim dessa noite e durante toda a nossa semana, Pai, e que seja uma semana em que o Senhor fale conosco de tantas formas em que nós nunca pudemos provar, até os dias em que vivemos, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém, agradeça ao Senhor em nome de Jesus.